Olá, meus irmãos, meus amados irmãos e irmãs. Hoje seria dia de live, às 8 horas da noite, quinta-feira, mas em função do meu trabalho, do meu horário de trabalho, que agora, durante o mês de julho, está sendo à noite, não vai ser possível eu fazer transmissões ao vivo durante o mês de julho. Então eu vou substituir a live por um vídeo. 2 vídeos, na verdade, um nesta quinta-feira, que vai ser publicado, e o outro, a segunda parte do estudo, desse estudo de hoje, na próxima quinta-feira. Então vamos iniciar hoje um estudo bastante extenso, tão extenso que não é possível colocar em um vídeo só, senão fica muito longo e extrapola o tempo. Um estudo sobre a transfiguração de Jesus. Então vamos iniciar hoje e complementar na quinta-feira da semana que vem. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele nos dê a paz. E que Ele abra o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos aproveitar ao máximo possível a mensagem deste estudo. Assimilar ao máximo a mensagem deste estudo sobre a transfiguração do Senhor Jesus. Então, se a gente pegar a nossa Bíblia e abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 23 ao 36, a gente vai ler o que Jesus dizia a todos. Ele dizia assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E João continua na narração, dizendo assim, no versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés
e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no." Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. O evangelista Mateus, meus irmãos, relata que 6 dias depois, Jesus levou 3 dos seus discípulos em particular a um alto monte. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 1. O que havia acontecido 6 dias antes? A resposta encontra-se na passagem imediatamente precedente. Relata-se ali que Jesus conversara com seus discípulos sobre as implicações de segui-lo, dizendo: "Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino." Em Mateus, capítulo 16, versículo 28. Este versículo, irmãos, tem provocado controvérsias. Com efeito, essa declaração do Senhor Jesus não poderia referir-se à sua futura volta em poder e glória, e também não ao milênio, porque então a sua declaração de que alguns não experimentariam a morte até aquele evento seria difícil de explicar. Penso, por isso, que ela se refira antes à transfiguração, ocorrida 6 dias depois, e aos eventos subsequentes. O Senhor Jesus disse algo como: falta pouco tempo para o reino de Deus ser apresentado aos seus olhos. Portanto, não se trata do reino de Deus em poder e glória, mas do reino de Deus que se inicia em Jesus Cristo. Jesus falou do reino de Deus em relação à sua vida e obra na terra, como, por exemplo, em Lucas capítulo 17, versículo 21, dizendo: "O reino de Deus está no meio de vocês." Ou então, como Paulo expressa na carta aos Colossenses, dizendo assim: "Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado." Colossenses capítulo 1, versículo 13. E isso, meus irmãos, não se refere apenas ao futuro, mas já ao presente. A transfiguração ocorrida pouco tempo depois foi algo como um primeiro passo, uma espécie de aceno de Deus. O reino de Deus está chegando. O Salvador prometido está empreendendo sua marcha triunfante. Oh, glória, glória a Deus. No entanto, agora, os relatos de Mateus e Marcos, de um lado,
diferem daquele de Lucas, do outro, na indicação do número de dias após o qual essa transfiguração ocorreu. É verdade que para o assunto em si, isso não importa. Mas ainda assim, quero comentar o ponto brevemente para esclarecer que não há razão para desconfiarmos das declarações da Bíblia. Mateus e Marcos falam de exatamente 6 dias. Já Lucas fala de aproximadamente 8 dias. Na interpretação bíblica, sempre temos que levar em conta o que é e o que não é dito. Se, por exemplo, minha esposa, disser que ontem eu comi macarrão, isso de modo algum significa que eu não tenha também comido batatas. Ou se alguém me perguntar por quanto tempo estarei viajando pela Alemanha em setembro, por exemplo, eu responderei mais ou menos 2 semanas. Alguém poderá interpretar isso como 14 dias, outro talvez como 10 dias. Lucas fala aqui de aproximadamente 8 dias. Portanto, ele não fornece uma indicação exata. E, em contraste com Marcos e Mateus, ele também não tenha contado apenas os dias entre os 2 eventos, mas incluído o dia em que cada um aconteceu. Não podemos saber com toda a precisão, mas não se trata de uma contradição. Não há o que abalar na palavra de Deus. E se existirem aparentes contradições, é apenas porque não as interpretamos corretamente. Não é de admirar que Jesus leve justamente Pedro, Tiago e João para o monte, porque esses 3 discípulos formavam algo como o núcleo duro dos apóstolos. Os 3 estiveram presentes também em outros eventos, por exemplo, no jardim do Getsemane, quando Jesus se retirou com os 3 e estes, infelizmente, adormeceram enquanto o Senhor e Mestre lutava em oração. Tudo indica que Tiago, João e Pedro realmente dormiam muito bem. Porque dormiram não apenas no Getsemane, mas também aqui, durante a transfiguração. Lucas, capítulo 9, versículo 32. Também é interessante notar o simples fato de que Jesus tenha levado companhia para o Monte da Transfiguração. Afinal, ele também poderia ter ido sozinho. Esse procedimento lembra o princípio do testemunho do Antigo Testamento, segundo o qual, uma questão requer 2 a 3 testemunhas. Penso que lá em Deuteronômio 17, versículo 6 e capítulo 19, versículo 15. Penso que Jesus sempre deu valor a isso, às testemunhas.
Ele praticamente nunca se apresentou sem testemunhas, de modo que a sua vida e obra ficaram tão bem documentadas como nenhum evento que aconteceu mais de 2000 anos atrás. Bom, assim, chegamos ao evento em si. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. As diversas traduções da Bíblia usam termos diferentes para o fenômeno da transfiguração. De qualquer modo, porém, ocorreu ali algo totalmente incomum. Eu diria que algo alheio à Terra. E apesar disso, porém, aconteceu na Terra e diante dos olhos de 3 testemunhas. Tentemos agora iluminar um pouco o fenômeno. Até então, Pedro, Tiago e João haviam conhecido Jesus exclusivamente como homem. É certo que Jesus era um homem extraordinário, mas ainda assim, um homem. E agora, naquele monte, os discípulos viram pela primeira vez o seu Senhor em sua glória divina. Lucas relata que aquilo aconteceu enquanto Jesus orava. Jesus frequentemente se retirava para buscar o diálogo com o seu Pai Celeste. Ele vivia continuamente em íntimo contato com Deus por meio da oração. Muitos de nós não conseguem mais aproveitar o silêncio e o retiro em oração com Deus. Como já se mencionou, os discípulos haviam adormecido. Seria talvez esse também um problema fundamental para nós hoje? Não é frequente a fadiga nos acometer, o cansaço, quando se trata de ir a uma reunião de oração? Não é comum desviarmos nossa atenção e deixar de orar? Não sendo cansaço, são os nossos pensamentos que de repente fogem por aí, ou é o telefone que toca, ou a correria da vida diária. Creio que muitos de nós, eu inclusive, não conseguimos mais aproveitar o silêncio e o retiro em oração com Deus. Como fica a nossa hora silenciosa com Deus? Quando digo hora silenciosa, não me refiro à leitura bíblica e oração apressadas. O Senhor Jesus quer que oremos. Ele nos convoca claramente a fazê-lo. E como o entristeceu constatar repetidamente que seus discípulos se deixavam vencer pelo sono e eram desviados de orar.
Ele diz assim para os discípulos lá em Mateus 26, versículo 40. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? E Jesus sabe o quanto necessitamos da oração. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. No versículo 41. Estou convicto, meus irmãos, de que quanto mais um filho de Deus orar, tanto menos espaço ele vai dar ao pecado. E quanto mais uma igreja orar, tanto mais poderoso será o seu testemunho. Do outro lado, porém, há alguém que quer impedir justamente isso. O diabo, que quer sufocar qualquer oração na origem. Por isso, é melhor você ir ao culto sem relógio. E mais ainda, sem telefone. Jesus não só ensinou uma oração aos seus discípulos, mas também lhes deu o exemplo por meio da sua própria vida de oração. Enquanto Jesus orava, sua face passou a brilhar como o sol, e suas vestimentas se tornaram claras como a luz. Talvez essa transfiguração também tenha sido uma clara resposta do Pai à oração do seu filho. Não temos registro daquilo que Jesus orou, mas sabemos sobre o que ele conversou com Moisés e Elias. Isso permite, então, supor que também a sua oração tenha tratado do caminho que ele tinha pela frente. Mesmo porque Jesus também havia, pouco antes, confrontado seus discípulos com o primeiro anúncio da sua paixão. Ele vinha preparando seus discípulos. Daí também a conversa sobre como segui-lo. Mas Jesus mesmo também precisava de alguém que o preparasse. Quem imagina que o Filho de Deus tenha simplesmente subido a cruz numa boa? Quem imagina isso tem uma noção completamente errada. A sua luta em oração no Getsemane revela muitíssimo sobre isso. Jesus buscava a proximidade do Pai. Buscava forças, recursos e confirmação. E exatamente isso é o que ocorreria aqui, na presença dos 3 discípulos. Aliás, foi a única vez antes da sua morte e ressurreição que o Senhor Jesus se manifestou em sua glória, em glória. Ali, na transfiguração, sua face mudou e sua divindade transpareceu majestosamente. Por um momento, Jesus não foi apenas homem, mas pela primeira vez, sua natureza divina ficou visível para alguns dos seus discípulos.
Para os discípulos, essa transfiguração foi uma amostra do futuro, em que veriam o Senhor Jesus em toda a sua glória, tal como se lê em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: o veremos como ele é. Glória a Deus. Prosseguindo no texto, naquele mesmo momento, diz lá em Mateus 17, versículo 3, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. A transfiguração em si já é extraordinária. Mas o acontecimento não para por aí, porque agora também aparecem Moisés e Elias. E como se não bastasse, eles não apenas aparecem, como falam com Jesus. Aleluia. É claro que agora podemos tentar interpretar isso de alguma forma simbólica e dizer que Moisés e Elias constam aí apenas como exemplos e nem aparecem realmente. Muito provavelmente, os discípulos apenas foram ofuscados pelo sol por trás. Não precisamos reinterpretar nem humanizar nada. Ali, naquele monte, e durante a transfiguração do Senhor Jesus, Moisés e Elias de fato apareceram. Tomemos o relato simplesmente da forma como nos foi transmitido. Lucas também diz que Moisés e Elias igualmente apareceram glorificados, seja como for que aquilo se tenha apresentado na prática. Foi. Fato é que ambos se despediram da terra de forma extraordinária e ambos são considerados no judaísmo como precursores do Messias. A respeito de Moisés, consta que Deus mesmo o sepultou e que o seu túmulo permanece desconhecido até hoje. Pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. E Judas 9 relata que o arcanjo Miguel teve uma contenda com o diabo e negociou a respeito do corpo de Moisés. Percebe-se que Deus mesmo, exerce autoridade e vigilância sobre o corpo do seu servo Moisés. Tanto mais será fácil para Deus fazer Moisés aparecer glorificado no Monte da Transfiguração. Elias, por sua vez, foi arrebatado. Portanto, Deus mesmo o buscou para junto de si no céu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Tanto o que ocorreu com Moisés e Elias, como também a transfiguração, são mistérios. São mistérios. O que aconteceu com Moisés e com Elias, também, e como também a transfiguração, são mistérios e uma intervenção pessoal de Deus, que se sobrepõe a todas as leis da natureza.
e ainda mais a toda lógica humana. Trata-se da atuação visível de Deus em seu Filho. Bom, irmãos, então, nesta primeira etapa desse estudo, ficamos até aqui. No próximo vídeo, que vai ser publicado na quinta-feira da semana que vem, a gente trata do restante do estudo. Prometo a vocês que é bem interessante, para a gente ficar meditando na palavra de Deus para aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, que todos nós sejamos abençoados com essa palavra e que Deus fale aos nossos corações. Abra o nosso entendimento. Porque quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais conhecemos a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais intimidade temos com Deus. E isso, unido com os nossos momentos a sós com Deus, em oração e em meditação da palavra de Deus, vai nos levar ao crescimento espiritual, à santificação. Um grande abraço, até quinta-feira da semana que vem. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.